Bom dia! Pra vocês que estão assistindo aí, sexta-feira, um bom dia aí, né, Godoy? Solta aí pra gente, Godoy. Vem cá, Hoje, vem comigo. Parabéns você que chegou até o final de semana aqui. Estamos começando a sexta-feira. Último gás. Só mais meio-dia. Chama. Vamos, Dali. Só mais meio-dia. Del Rey ligado. Pronto, agora começando aqui com quem? IPCA 15 aí. Preços sobem 0,64 em março. Começando, ó, olha as coisas que subiram. A galinha subiu aí 19,44, tomate 12,57, café moído 8,53 Importante também. em março. Vocês sentiram o café aí. Frutas quase 2%, óleo diesel quase 3%, etanol 2%, deixando todo mundo feliz aí. O Brasil também vai sobretaxar os Estados Unidos aí se apelo à OMC não der certo, de acordo com o presidente Lula. Petrobras também avalia aí o que vai fazer com a Braskem. Vocês vão entender aqui no programa o que aconteceu com a Braskem. A Braskem, que é a dona, a Petrobras é dona de 36,1% da Braskem e a Novo Honor é dona ali de 38%. Quem que é Novo Honor? Novo Honor é a ex-Odebrecht, né? Mudou o nome, Brabíssima. mudou tudo. Não tem nenhum Lavou tá histórico. Lavou tá novo. Estados Unidos vão taxar aí carros fabricados fora do país em 25%, já teve um resultado bem drástico aí nas ações de todas as montadoras, inclusive as internas nos Estados Unidos. Então isso aí mostra como que o discurso do Trump de proteção interna não é muito real. E o Macron aí, né, macacão da bola azul mesmo, anunciou ajuda de 2 bilhões de euros aí à Ucrânia, às vésperas da cúpula que vai, dos líderes mundiais ali que vão decidir sobre a Ucrânia. Então já chegou e falou, 2 bilhões de euros aí, conta A gente foi lá comigo. na França, conheceu ele também, né? Foi um cara super gente boa com a gente. Chegou atrasado no nosso encontro, mas eu A respeito. gente deixou de boa. E aí, hoje, como vocês pediram aí nos comentários, e quando vocês pedem nos comentários, a gente às vezes acata, o príncipe das Filipinas está de volta aqui, Alan Pimentel. Príncipe das Filipinas. O cara é grande. O cara é brabo. Dá o seu bom dia aí, Alan Pimentel. Deixem nos comentários quando eu estive nas Filipinas. Descubra. Isso. E também Guilherme Godoy voltando aí de férias, né? Tava em férias, já tinha 3 meses e meio, mais ou menos, era? Não lembro qual foi a última vez que eu vi ele aqui. Nem Pode, lembro a última pode. vez que eu vi ele aqui na empresa. Exatamente. Achei que era novato quando voltou. Sim. Eu também. Bom, Já tá gostei. soltinho, já tá cortado. Alan já Daqui 2 agradece meses aí, o Alan já príncipe não vai das participar mais. Filipinas volta. Respeito o príncipe. Então, bom dia aí, galera. É um prazer inenarrável estar de volta a esse programa que tanto amo. Olha aí. E o Lucas também, que hoje atrasou todo mundo, né, Lucas? Pô, o Lucas tá de sacanagem. Lucas tá de hoje, sacanagem. O cara mais pontual. Não, o Lucas que não trabalha. Por quê? Ontem era 8 da manhã, tava gravando comigo, 9 horas da noite já quer ir embora. absurdo. Aí não dá. Aí eu vou... Essa geração Z. Essa foda. geração... É o Lucas que é da geração dele, né, Lucas? Do Dragon Ball Lucas Z, já se é for. vô. Então, ó... Então vamos começar agora sem índice. Enquanto isso, os índices vão estar na descrição aí do vídeo aqui no YouTube. Boa. E saudar aí vocês que estão aí acompanhando a gente no Soco Matinal nessa sexta-feira. Sexta-feira, No Spotify assistir o vai Soco ter é legal. também? Spotify vai ter índice também lá. Boa. E eu tô parecendo o deputado falando, vai ter no meu programa de governo. Então, começando com as notícias internacionais, aí Donald Trump anuncia que irá implementar uma tarifa de 25% sobre os carros importados, com o objetivo aí de trazer de volta para o território americano montadores que deixaram o país nas últimas décadas. Eu saí de férias, eu voltei de férias, e o assunto é o mesmo, é o Donald Trump taxando as coisas, cara, impressionante. Nada mudou, e aí o discurso dele, protecionista com relação às indústrias nacionais, dessa vez a escolhida foi uma indústria voltada ali para um parceiro comercial, digamos, comercial não, parceiro de governo, tá? Assim, sem nenhum tipo de polêmica dessa vez, mas pode ser que tenha ajudado em algum parceiro de governo que produz carros elétricos, talvez. Quem será, né? Deve ser o dono da BYD, né? Sim, Eu não sei. Não deve ser o Elon Musk, né? Não, acho que não. Possível. Porque até o próprio Elon Musk falou que ele está sendo duramente penalizado com custos que não são triviais com essa política de taxação de carros que não estão sendo produzidos no governo não, dentro do território norte-americano. Mas fica aí no ar só essa constatação, tá? Crítica. Então, o objetivo dele, ó, vamos abrir aspas aqui para a declaração do Donald Trump. Vamos cobrar dos países por fazerem negócios do nosso país e tirarem nossos empregos, nossa riqueza e muitas outras coisas que eles têm levado ao longo dos anos.
Eu acho que o Donald Trump tá falando dos Estados Unidos. Eu acho que ele tá falando dele mesmo, né? Pois é, entendi não, mas beleza. Isso. É. Então, assim, o que ele tá dizendo é que, na verdade, a ideia do Donald Trump era para sim fortalecer a indústria nacional, mas o que ele está fazendo é encarecendo mais uma vez o consumo, né, o produto final ali, porque estima-se que com essa nova taxação, que pode impactar também essas peças que são trazidas de outros países, aumenta em torno de $4 mil o preço final do veículo para o norte-americano médio ali, né, cara? Isso, se a gente for olhar principalmente para aqueles utilitários que são muito comprados lá nos Estados Unidos, né, os chamados de crossovers. E, cara, isso aí vai impactar principalmente porque os dois parceiros em que são montados esses carros, que são seus vizinhos, né, Canadá e México, que estão travando uma briga ferrenha aí com o Donald Trump já desde o seu começo do seu mandato, e que está dizendo que essas tarifas vão começar no dia 3 de abril. Será que dessa vez vai mesmo? Porque muitas dessas tarifas que o Donald Trump ameaçou colocar, ele voltou atrás, né? Dessa vez vamos ver se ele vai realmente fazer essa taxação dia 3 de abril e dia 3 de maio ele vai começar com as peças que não são produzidas nos Estados Unidos. Se a gente for olhar agora para o mercado acionário, como que teve esse impacto, a gente já vê algumas ações, inclusive das próprias americanas, sofrendo bastante. O que mostra aí que traz uma fragilidade para o mercado, especificamente para o âmbito das concorrências. Então a gente teve uma queda ali da Stellantis e da Porsche caindo em torno de 44%, perdão. Da Mercedes caindo 2,8%, a General Motors americana caindo 6,5% e a própria Ford também caindo 4,3%. Então, mostrando aí que traz um pânico, traz uma instabilidade, né, que pode impactar aí tanto no custo dessas fabricantes e também, obviamente, já vai espremer um pouco mais as margens e voltando menos lucro para quem está investindo. Então, qualquer burburinho que volta num determinado setor por algum tipo de intervenção estatal faz com que afaste os investidores. E Godoy, quando a gente olha, né, para esse aumento necessariamente que vai haver dentro da comercialização de carros dentro dos Estados Unidos, né, claramente isso vai contra o discurso que o Donald Trump diz de ir contra a inflação dos produtos de consumo interno. Não faz sentido, vai fazer justamente o contrário. Vai ter carro mais caro, a inflação vai subir e até onde vai a popularidade do Trump com inflação interna no país? Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar que ideologia, ela vai até o momento que a inflação chega. Porque a partir do momento, eu acredito em tudo, eu luto por tudo. Até o momento que eu for comprar uma coisa está mais cara do que eu pagaria. Exatamente. Então, ninguém gosta. Se tem coisa que derruba governo, é desenprego, é inflação. E vai contra os próprios dogmas liberais também, né? Exatamente. O protecionismo é coisa de séculos passados. Então, nenhuma linha econômica defende algo do tipo. Por isso é uma política justamente que pressiona mais a economia, sufoca mais a economia interna do que, de fato, prejudica um país vizinho ou coisa do tipo. Aquela... As tarifas, né, como a gente falou uma vez aqui, ela é sobre dar uma facada e receber uma e ver quem sangra até morrer primeiro. É isso. Sim, exatamente. E, cara, eu até trouxe isso num Lucros Líquidos que a gente estava avaliando algumas medidas do governo Trump. E, cara, teve até o pessoal ficou ali com críticas ferrenhas sobre o meu comentário, mas que o que eu falei é o que está acontecendo aqui agora. O Donald Trump ele já está querendo fazer com que tenha-se uma política de tributação universal, que seria algo global. Ele já falou isso 1 milhão de vezes. O próprio Elon Musk já falou isso 1 milhão de vezes. Outros secretários já falaram isso também 1 milhão de vezes. Aí eu falei isso no programa, aí a galera falou que eu era um burro nos comentários e que existe uma burrice velada sobre a minha pessoa. Aí você começa a mostrar esse tipo de coisa acontecendo e aí você fala assim, cara, como é que você vai defender algum tipo de taxação igual ele tá falando aqui agora? Então, assim, ele já vem tentando fazer isso e isso que é uma coisa que vai começar a estremecer as relações comerciais dos Estados Unidos com os outros países. E é exatamente isso que eu comentei lá no programa. E outro ponto também que pode fazer com que outros países comecem a negociar com outros mercados consumidores que podem se tornar, assim, lá na frente. Eu não estou falando que algo vai acontecer agora do dia para a noite, mas pode acontecer, sim, lá na frente, de tomar uma maior negociação, igual a China já vem fazendo com os Estados Unidos. A maior parte dos países tem como principal parceiro comercial a China, não mais os Estados Unidos como era há algumas 3 décadas atrás. Então, isso pode acontecer no franco crescimento que vem acontecendo na Índia, né? Então, assim, tem que se tomar cuidado com os tipos de políticas que você toma para não afastar de vez os Estados Unidos dessa rota comercial. Porque...
Ontem, inclusive, Godoy, a gente trouxe um especialista em compra e vendas de insumos agrícolas aqui no podcast da VP Agro, que é o outro canal que a gente teve. Esse podcast vai ao ar ao domingo. Inclusive, o Príncipe das Filipinas estava aqui com a gente ontem, né? Foi sensacional a sua presença lá. Engraçado que a gente conversando sobre essa possível taxação recíproca que, de acordo com o Donald Trump, entrará em vigor a partir do dia 2 de abril, né? Que mesmo tentando atingir outros países, o que diretamente aconteceria com o Brasil, de acordo com alguns especialistas da parte de comercialização agro, é que ia aumentar, se isso acontecer, vai aumentar a comercialização de commodities brasileiras diretamente para a China. Sim. Então, assim, não vai ter nem prejuízo. Por quê? Porque se tiver isso, a China vai acabar parando de comprar dos Estados Unidos e olhando para outros países que fazem commodity como o Brasil. Então, Sim. a gente não vai nem sentir nessa parte de commodity. É claro que em outras partes da nossa Pode economia isso ser vai ser afetado. muito prejudicial, mas em commodity, onde é o nosso carro-chefe, mais de 80% da soja vai para a China. Então, não é tão não impactante assim quanto é para outras partes da economia global. Exato, cara. E junto, né, voltando a tudo isso, a gente teve aí uma coisa que vocês que acompanham há muito tempo já estão acompanhando, né, que é esse descolamento, né, da proteção bélica entre Estados Unidos e União Europeia. E quem está encabeçando, né, essa reconstrução aí da unidade europeia como uma potência militar é a França ali do nosso queridíssimo Emmanuel Macron. E frente a isso, né, às vésperas da cúpula aí de líderes mundiais sobre a Ucrânia, em Paris, o presidente da França, aí, o Emmanuel Macron, anunciou na presença do Zelensky, ali, o presidente ucraniano, um reforço de 2 bilhões de euros em apoio militar a Kiev para a proteção da Ucrânia. Então, ele é um grande sinal ali para ele, que é um dos líderes ali do bloco europeu, que a Europa vai ajudar. Agora é ver se a Europa vai ter a unidade, né, tanto a Alemanha, a Itália, os outros países que são um pouco menores ali, se eles vão ter a unidade de tocar isso sem os Estados Unidos, né? Essa demonstração de força, podemos dizer assim, é uma reação dos europeus, né, frente ao rompimento que os Estados Unidos vem provocando entre a Europa e os Estados Unidos. O rompimento de tirar as obrigações americanas da OTAN, né, que é a Organização do Ocidente, a Militar do Ocidente. E, bom, vale um ponto a frisar que essa ajuda é em apoio militar. Então, não necessariamente vão mandar um caminhão de dinheiro lá de 2 bilhões de euros, ou mesmo que se mande, não é um pacote que chegue aos pés do que foi feito pelos americanos nos últimos 2, 3 anos, aí, desde que, na verdade, a guerra começou. Então, é uma demonstração de força por parte dos países do bloco europeu, de alguns países específicos, né? França, provavelmente a Alemanha deve anunciar alguma coisa, outros países como a Inglaterra também deve anunciar mais alguma coisa, para mostrar que a Europa não está tão quebrada ou tão vulnerável quanto a gente pensa, quanto o mundo pensa, né? E na outra ponta a gente tem os Estados Unidos simplesmente tirando essa responsabilidade das suas costas, né? Vale lembrar que o cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia, na verdade o fim da guerra, é uma promessa de campanha do Donald Trump, que ele disse que faria isso no segundo dia, e a gente já tem alguns meses né, em atraso, digamos assim, né? E tanto é que um outro ponto também comentado junto com esse anúncio, né, foi o pedido, na verdade, não é bem um pedido, mas assim, cobrando, né, um cessar-fogo incondicional, ou seja, que não sejam exigidas condições e que que pare a guerra, né, em pelo menos 30 dias, tanto na Ucrânia quanto na Rússia. E, bom, existe um cessar-fogo de acordo com os ucranianos, com os americanos, mas não de acordo com os russos. E vale lembrar que a Rússia domina boa parte do território ucraniano e tem uma soberania, né, de tropas muito maior do que os próprios ucranianos, que agora eles encontram dificuldades logísticas, encontram dificuldades no seu armamento, né? Faltam munições, faltam soldados, em algumas regiões os seus exércitos, os seus agrupamentos estão isolados, né, na verdade cercados, a ponto de acontecer um massacre, então ele tem o total poder de barganha dentro dessa negociação. Então vale saber se haverá interesse dos russos, né? Se o Ocidente poderá fornecer algo que interessa os russos. O que sabe é que já foi cobrado fim de tarifas, fim de sanções, né? Principalmente para os produtos agrícolas russos, que é os principais
os principais produtos que eles exportam, né? E a reintegração da Rússia no sistema SWIFT. Vale ressaltar se o Ocidente estará disposto a fazer isso, ou seja, estará disposto depois de 3 anos, né? Já vamos para o 4º ano de guerra, onde foram impostas sanções, onde causou inflação em alguns países por conta do gás, por conta do petróleo. Se eles vão estar dispostos a refazer tudo isso, né, em troca de nada, porque no final das contas eles perderam o que estariam protegendo e basicamente vai deixar ali outros países também à mercê do território, do império do Putin, né? Digamos assim. E outro ponto também é que alguns países ex-União Soviética começam a aumentar ali a velocidade dos seus pedidos de integração dentro da União Europeia e dentro da própria OTAN, né? O que é uma metodologia de defesa estratégica deles para que não sofram com futuras invasões. Porque o principal temor é que a Rússia continue o seu expansionismo territorial por parte de força militar. Por exemplo, o parlamento da Armênia aí autorizou o governo a pedir adesão do país à União Europeia. Não necessariamente a OTAN, né, mas a União Europeia significa que já tem livre passagem, você já tem várias conexões ali com o bloco econômico, então já protege, de certa forma, ali um pouco mais. E a Armênia fazia parte do bloco econômico da União Soviética. Exatamente. Pedir para entrar na União Europeia é como se fosse um pré-requisito para você entrar na OTAN. Né? Então, para você chegar a entrar na OTAN tem que ter uma série de burocracia, é um prazo muito longo, de em torno de 9 a 10 anos, né? Eles acreditam que não tem esse tempo, e a Armênia entra em um grupo de outros países que já pediram, né? Vale ressaltar que a Polônia também já teve esse pedido, se não me engano teve a Noruega também, ou não, enfim, mas a Polônia e mais alguns outros países também pediram ali no entorno do que era a antiga União Soviética. Para quem não entende nada, vamos lá, explicação para a criança de hoje. A OTAN, ela tem um pacto de proteção ali, né, do Atlântico Norte, e o principal fator é que no artigo 5º dela defende que qualquer ataque a qualquer membro da OTAN significa um ataque a todos. Então, se atacou alguém da OTAN, vai ter que lidar com os Estados Unidos, vai ter que lidar com todo o bloco europeu e tudo mais. E é isso. E quando a gente olha para outro artigo que tem dentro do tratado, é que não pode entrar para a OTAN um país que está em guerra. E isso foi uma das coisas que o Putin utiliza ali como subterfúgio também, claro que não divulgando, para atacar a Ucrânia, porque a Ucrânia estava entrando para a OTAN. E aí, se a Ucrânia está em guerra, não pode entrar para a OTAN. Então o Putin também pensava que a União Europeia não entraria em guerra. Então existe todo esse movimento. Então quando a Armênia se coloca para entrar para a União Europeia e assim também possivelmente entrar para a OTAN, ela tem que pensar também que isso vai ficar aos olhos do Putin como se eu ataco ela antes ou faço um conflito interno ali surgir, ela não entra para a OTAN. Então isso é um jogo geopolítico bem intenso. E aqui também, né, como quem faz o roteiro aqui é o arquirrival de Visão de Mundo do Godoy, que é o Bruno, né? Ele colocou aqui que o Macron, além disso, o presidente francês ligou ontem para quem? Pro Javier Milei, né? Milei é próximo tanto. Só que isso aqui não tem... Tem nenhuma comprovação. Bruno, não vai dar não. Foi o Milei que te contou, Bruno? Foi o Milei, Isso é engraçado, né? Porque essa notícia vem da Reuters. Mas olha que doido. Quem da Reuters tem o número do Macron pra saber que o Macron ligou pro Milei, né? Já parou pra pensar que se uma revista ficar grande o suficiente, ela pode simplesmente soltar uma fake news e foda-se. E todo mundo vai copiar e pronto. Inclusive o Bruno. Inclusive o Bruno. Quer dizer que é uma fake news? Não, mas quer dizer que a gente não quer falar do Milei. Exato. Então, alguém colocou no roteiro, inclusive, foda-se o Milei. E não fui eu. Indo agora para as notícias nacionais, agora que a gente já viu que lá fora tá meio que um caos, aqui também tá, mas o mundo é um caos e é isso que faz com que a gente se movimente, porque se fosse estável a gente estaria todo mundo abraçando árvores. Então agora vamos para as notícias nacionais com o IPCA 15. O que é o IPCA 15? A prévia da inflação do mês, que teve ali do dia 15 até o outro dia 15 para fechar então certinho, 14 a 15, 15 a 16, enfim. Então o IPCA 15 sobe aí 0,64% em março, né? Então já pensando que a gente já está no teto da inflação, mais 0,64 aí na cabeça, só para piorar ainda mais o sistema fiscal brasileiro. Nossa. E no índice aqui, né, a gente teve alguns produtos aqui que puxaram muito para cima, né, como o ovo de galinha, o tomate, o café, fruta, óleo diesel, etanol e também a gasolina. Cara, assim, realmente o nosso querido Geraldo Alckmin, né, ele estava certo, né?
Tem que tirar. Tem que tirar. Tira? Não tem o que fazer, né, cara? Mas Pô. se óleo diesel... Pra que precisa de óleo diesel? Pra quê? Ó, se eu for olhar aqui, tudo aqui ou é alimento ou é realmente algo ligado Ou é aqui ao combustível. transporte. Então, cara, se você tirar os dois, cara, acabou. Acabou. Não tem, Acabou não a tem inflação, problema. inflação, deflação. Mas essa proposta geral do Alckmin, se eu for olhar como analogia, é o seguinte: se é isso que tá dando problema, é a mesma coisa de, sei lá, eu sou casado e aí eu acho que a minha mulher tá me traindo, só que se ela estiver me traindo, ela trai ali entre as 5 e as 6 da tarde, que é quando eu não tô em casa. É só eu não ir pra casa. Exato. Eu fui lá, eu olhei e falei, realmente ela tá me traindo. Mas se eu não vim aqui e não olhar, não trai mais. E é isso. Que os olhos não veem, o coração não sente. Exatamente. Então não vamos olhar, os olhos não vão ver mais. Exato. A proposta do Alckmin é que os olhos não veem mais energia elétrica e não veem mais alimento. Pronto, resolvido o problema. Agora o resto tá bem. Exatamente, cara. Mas assim, realmente o Brasil ele sofre aí com esses aspectos voltados tanto para a parte de transporte, energia e alimentos, que são os que puxam principalmente ali o índice da inflação brasileiro. Vindo aí uma leve queda, reparado ao que... Leve não, né? Uma queda bem significante se você for comparar com o que foi em fevereiro, né? Que foi uma alta pujante aí de 1,23% em fevereiro, agora 0,59%. É um pouco menor, mas ainda está um valor mais alto, né? Principalmente que a gente está vendo um cenário adverso com a inflação de serviços mantendo essa inércia e que segue acima da meta que é estipulada pelo nosso querido CMN, aí, que estabelece a meta de inflação, e que o Banco Central vai ter que correr aí com mais um aumento de juros, né, para tentar frear esse aspecto inflacionário que está corroendo aí o poder de compra brasileiro, mas que a gente sempre sabe, cada aumento de juros no Brasil ele não reflete no mês subsequente, ele demora um prazo até que você consiga sentir o efeito desses juros vindo na inflação. Então você pode ter um aumento de juros agora que você vai sentir esse impacto em torno de 90 dias depois após essa decisão, tá? Então ele tem esse prazo até que o mercado consiga absorver exatamente tudo que está acontecendo. Só que o Brasil já está num âmbito tão restritivo que aí a gente já começa a ter mais temores em que esse apelo à subida de juros, né, essa medida ortodoxa de controle inflacionário deixe de fazer o efeito, e a gente entraria num cenário ainda mais catastrófico no Brasil. O que, como a gente sempre diz aqui no mercado, no programa, né, não acredito que seja o caso. Não vejo que a gente esteja entrando num âmbito de dominância fiscal ainda. Mas a gente tem que seguir acompanhando aí. Mas um outro fator também que você que vai no mercado e também já percebeu é o grande aumento no azeite de oliva, né? Quem vai comprar azeite sempre vê um azeite aí realmente com preço absurdo. 99% do azeite que é consumido aqui no Brasil, ele vem de Portugal, 57%, e da Espanha, que representa em torno de 14% do mercado. E os demais fornecedores ainda são Itália, Argentina, Chile, Uruguai, Tunísia, Turquia, Grécia, Líbano, Estados Unidos, França e Japão. Caramba, a gente importa do mundo inteiro. Cara, o vegano sofre com azeite, né? Você acha, Godoy? Eu mesmo. Eu utilizo o azeite pra tudo. Ah, não? tá. Sim, eu mesmo. pra tudo. Com esse Cara, aumento de preço que teve no azeite, aí eu mesmo tô fritando ovo só com creme Nivea, cara, que tá mais barato. Então, Sabe aquele óleo de coco? Mas, você sabe aquele óleo de coco? óleo de coco? É. Sim. Dá pra fritar ovo, mano. Mas, E é mais barato. Óleo de Óleo de coco. Experimenta aí. Não, vamos seguir aqui. Ó, nossa, isso aqui tá muito. Sexta-feira, tá muito Isso é de trash, lá da né? Filipinas. Ó, vamos lá. E uma coisa interessante de pensar nesse aumento, cara, é que teve um aumento de 2,77 no óleo diesel. E quando a gente tem aumento no óleo diesel, a gente tem um aumento em toda a cadeia de produtos. Por quê? Porque o óleo diesel é o que abastece caminhões e a frota brasileira, ela é quase nada ferroviária, ela é quase toda rodoviária através de caminhões. Então, se aumenta o óleo diesel, aumenta o frete, aumenta o preço final de todos os produtos que estão na prateleira dos supermercados. Então, você pode ter certeza que vem. Quando a gente vê isso, então, o que você pode fazer aí? Primeiro, abastece seu tanque, que a gasolina 1,83, etanol 2,17, abastece o tanque, já se protege de 1% de inflação só no mês, aí, quase 2%. E façam boas compras aí, volte ao tempo dos seus avós e façam compras de mês aí. Caramba, que fase, hein, galera? E aí, voltando a isso, a gente tem aqui o Brasil que vai sobretaxar, de acordo com o presidente Lula, os Estados Unidos, se apelo da OMS não der certo. Abre aspas para o presidente Lula, né, na sua viagem a Tóquio. Nós temos duas decisões a tomar. Uma é recorrer à Organização Mundial do Comércio, OMS, né, que nós vamos recorrer.
E a outra é a gente sobretaxar os produtos americanos que nós importamos. É colocar em prática a lei da reciprocidade. Não dá pra gente ficar quieto achando que eles só têm razão e que só eles podem taxar os outros produtos, afirmou o petista. Mas vamos lá, só me entender. É bonita a fala, só que a gente já taxa os produtos deles em mais de 100%, então não tem como sobretaxar com reciprocidade, na verdade. 200%. É. E aí eles vão, a reciprocidade, enfim, então tem isso. E outra, a recorrer à OMS não vai ter uma grande efetividade, OMC, porque a Organização Mundial do Comércio é liderada pelo... OMS não, né? A OMC. Ela é liderada geopoliticamente pelos Estados Unidos, então é a mesma coisa se é o filho reclamando pro pai dentro da casa. Então a OMC não tem tanta força assim para pressionar os Estados Unidos a não taxar. Se fosse, ele não estava taxando o Canadá, os México, a União Europeia e também a China. Então, pô, muito bonito na fala, mas sem efetividade nenhuma. E infelizmente seria muito bom se tivesse. Mas na prática isso é um barulho para gerar um alerta para as relações internacionais que o Brasil tem com as relações diplomáticas, né, que tem com os Estados Unidos. Porque, de fato, o Brasil já sofreu com a taxação de 25% do ácido do alumínio em 12 de janeiro, se não me engano, quando foi feita essa taxação. E o governo vem tentando, de maneira insistente, né, essa conversa para poder reduzir, tirar essa taxação, né, mas não vem tendo contraparte, não vem tendo retorno por parte do governo diplomático. Então é uma fala mais dura do presidente Lula, né, que visa alertar, né, e de certa forma criar um certo barulho no âmbito das relações internacionais para poder trazer a importância desse diálogo que tem para não ocorrer esse tipo de taxação, né? Lembrando que a gente já citou aqui antes sobre protecionismo, as causas que isso traz, são consequências para ambos os países, né? De um lado a gente perde exportações, do outro a gente ele tem ali um aumento da inflação. Agora eu vou ler os comentários do vídeo anterior o mais rápido possível pra gente conseguir ganhar tempo no programa aqui. Então tem o Léo Fiore aqui que disse: fora índices, foco no hold, com certeza. Se você tá vendo o índice aí também é porque ou tem uma notícia boa ou é porque não é mão de alface. E aí teve um cara aqui que comentou: bom dia, o Alan merece um aumento, quem concorda respira. E quem comentou foi o Alan. Eu? Alan Dias Pimentel. Não ter comentado isso não. Alan Dias... Às vezes existe o cara com o meu nome. O Natan Mendonça, o cara do português impecável, disse um bom dia de trabalho a todos. A Márcia Frutoso disse: grande Alan, ótimo, e vocês estão cada vez melhores, meninos. Obrigado aí pra você. Obrigado. O empreendedor disse aqui: bom dia, quero fazer aportes na UVP. Sei que o IPO é inevitável. Que dia que vai acontecer? Dá um furo aí. Para podermos participar dos lucros abusivos da UVP. O IPO virá, e quando virar, tu estarás aqui. Eu já tô ficando bom. Também temos aqui o Rodrigo Napoleão disse: poderia então colocar de volta os índices na descrição do vídeo. Aí fica em orientação aí pro Lucas. Se o Lucas estiver com o coração afável, ele vai fazer isso. Rodrigo Napoleão, que é meu cliente, e se ele fez esse pedido, a gente vai atender. Então pronto. O Godoy Se é cliente, o Godoy. Se é cliente, vai acontecer. O Pedro Afonso Giacomini de novo disse: opa, obrigado pelo esclarecimento. Ainda não tenho dinheiro para consultoria. E sim, a carteira está diversificada. O rapaz de 50 mil ontem, ó. A carteira. Mas ele pode fazer uma análise de carteira. Pode? Pode. Então tá bom, ó. Isso aí, ó. Como que ele faz? Como que ele faz? Onde que ele te procura? Entra em contato com esse próprio número que aparece. Vocês estão apontando o dedo como se tivesse alguma coisa aqui embaixo. Coloca alguma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Vamos apontar aqui. Aqui, ó. Põe aqui, ó. O Lucas vai pôr aqui, ó. Bem aqui, tá? Nesse bem aqui, ó. nesse Pode entrar nesse contato. Opa, então obrigado. Ainda não tenho direito para consultoria. E sim, a carteira está diversificada como é ensinado na UVP Escola. Saudades Douglas. Top. Saudades Douglas? Ixi, Douglas. que isso. Isso, cara. Então aqui, ó. Clica aqui. O Douglas vai fazer essa análise de carteira. O Douglas vai te ajudar. Ele vai matar a sua saudade aí, cara. Com todo respeito, né? Vai ver. Tem o Edu MC Neves falando: bom dia, Edson, estou feliz pelo seu recorde de programas consecutivos. E olha que ele não viu quantos vídeos que a gente gravou hoje de manhã. 70. Mais 70, ó. Chama 140 140 vídeos gravados de 3 a 5 minutos aqui, ó. Pra mostrar pra vocês aí que Tiro curto. chama. Eita! Curtinho os vídeos, velho. Que isso. Calma aí. E depois me pergunta por que é o príncipe das Filipinas. Então, agora vamos falar sobre a Petrobras, que ainda avalia o que ela vai fazer E acabou com a os índices, Braskem. então.
Não tem mais índice. Ah, tá. Beleza. pro- Ou índices não, perdão, comentários. Acabou os comentários. Ah, você Tá tem bom. comentário ainda? Eu tinha um comentário Então aqui, pode ler os cara. comentários. Comentário Fala legal aí. do Romário Campos. Ele perguntou: esses empréstimos FGTS que os bancos estão oferecendo não caem de forma automática na conta, não, certo? Não necessariamente, tá? Elas não caem automaticamente na conta, precisa ser solicitado pelo trabalhador. E já respondendo a sua segunda pergunta, que é: existe algum risco de a Caixa Econômica Federal, por exemplo, depositar esse dinheiro na poupança das pessoas sem que a pessoa solicite ele? Não, cara. Inclusive, se isso acontecer, você pode processar a Caixa, porque não existe alguém te fazer um empréstimo para você sem você ter dado autorização. E geralmente, quando cai esses empréstimos, não cai na poupança, ela vai cair na sua conta, para você fazer sua utilização, tá? A não ser que alguém pegou sua senha e vazou. Isso é crime, E aí, não é normal. de todo jeito tá errado, tá? Se isso que acontecer, tá? E falou assim: muda alguma coisa no caso de a pessoa ser optante pelo saque aniversário? Isso aí já é outra coisa. Então você consegue sim fazer alguns adiantamentos ali do saque aniversário e também vai pagar uma taxa bem menor, na verdade, do que está sendo cobrado por esse empréstimo do FGTS que o Lula colocou, que é de 3,04% ao mês. Essas taxas que você pega para adiantamento do saque aniversário, geralmente é 1,2, 1,3, a depender do seu relacionamento com o banco, ou pode chegar a 1,7, 1,8 também, tá? Mas além de ser bem abaixo do que está sendo negociado, essas outras taxas de empréstimos ali do FGTS, ainda são taxas consideradas elevadas, tá? Então não saia pegando empréstimos aí à torta e à direito só para fazer às vezes alguma coisa fútil ou alguma coisa do tipo. Se você for optante pela modalidade do saque aniversário, espera chegar o seu mês de aniversário, você vai receber o seu recurso ali sem nenhum tipo de desconto. E aí vai ser a melhor forma de você utilizar o seu dinheiro do FGTS. Ao invés de você pegar um empréstimo, ficar endividado, por mais que às vezes pode parecer algo atrativo ali, você vai sair bem prejudicado dessa conta, tá? É um presente de você mesmo para você mesmo. Pagando juros. E olha, pra te ajudar nessa decisão de não pegar empréstimo pra coisa fútil, lembre de uma coisa, cara, que existe no mundo superavitários e deficitários. Superavitários é pessoas que têm capital e deficitários é pessoas que não têm capital e estão precisando. E tem as pessoas que estão no meio termo ali. Então, quem tá pegando empréstimo é um deficitário e para você pegar o empréstimo, alguém está sendo superavitário e alguém está ganhando com isso. Ou seja, existem juros para uma criança, existem juros sobre dinheiro. Quem tem dinheiro ganha juros, quem não tem dinheiro e pega empréstimo está pagando juros. E é uma bola de neve de ambas as partes. Então, a grande questão é: tenha dinheiro e faça o seu dinheiro gerar juros, e pegando empréstimo está fazendo exatamente o contrário. Eu sei que é óbvio, mas é importante. O óbvio precisa ser dito. Parabéns, E Edson. agora, muito Boa. obrigado aí. Obrigado aí, ficou Muito boa a sua cumprimento colocação. aí meus companheiros de mesa aqui Boa. pela parabenização aí, pelo meu trabalho. Não tem mesa aqui. Esse programa precisa acabar, velho. Essa piada foi tão ruim quanto... Vamos lá, então. A última notícia aqui, falando bem rápido, a gente vai falar pra você que é acionista da Petrobras ou da Braskem aí, pra você entender o que tá acontecendo com a empresa. A Petrobras, né, ela é dona de 36,1% do capital social de toda a Braskem. Outros 25,6% estão pulverizados ali no mercado, né? E a Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, porque mudou de nome, porque ficou feio, né? Ficou feio, mexeu com o BNDES. feinho. Ficou feio, aí troca de nome, lava, tá limpo, né? Na Lava Jato. Lava na Lava Jato. Vai ser- Ah, boa. Eles têm que mudar Lavou. de nome de novo agora, porque agora é Novo Honor, antigo Odebrecht, todo mundo fala isso. Vai ter que ser, vai ter alguma tiver um coisa novo- antiga no- Novo Novo Honor Honor. que é antiga Odebrecht. Exatamente. Então, a Novo Honor já é acionista majoritária, né? Ela tem ali 38,3% do capital social, só que no meio daquela crise, né, da Odebrecht ali, junto com deflagrada pela Operação Lava Jato, a Novo Honor, né, ela deixou em 5 bancos aí a garantia a sua parte do As capital ações em social garantia. como garantia. E aí, isso travou toda a empresa. E pensando na Petrobras, que não tem muito a ver com isso, ela é dona de 26% e está ali sem saber muito bem o que faz com essa empresa. Exatamente. Ela tem dívida aí com os 5 bancos principais, né? Foi Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil. E o VP. Os caras Não, precisam... graças a Deus a gente não tem isso, ainda não. E o BNDES. Então, assim, esses são os 5 bancos aí que a Novo Honor tem esse problema. E para quem estava ali junto, os acionistas e credores da Braskem deram uma solução. Falou assim, ó, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem pegar essa dívida e converter com os bancos em ações. E aí, se você fizer isso, você pode transferir isso aí para um fundo de ações independente, aí depois você consegue pulverizar e vender isso aí de forma mais fácil no mercado. Porque se você for, por exemplo, vender diretamente essa participação da Braskem que está em posse da antiga Odebrecht, ou a Novo Honor, perdão, aí, fica muito difícil, né? Você pegar um recurso montante tão expressivo e conseguir um comprador Derruba a empresa. dessa parte aí da Derruba, Braskem. né? E aí realmente a gente ia ver a Braskem ir pro buraco de vez, né?
Não, não foi um trocadilho, gente. Que isso. Então é isso. Essas foram as notícias. Tem algum comentário, Alan Pimentel? Ah, cara, não, essa notícia aí já... Uma já ótima deu. sexta-feira aí, turma. Aprecie com moderação. Que isso, Ué, acabou o programa. Acabou o Cara, programa. cara, É isso, não acabou. terminou, se o Alan terminou. Ah, desculpa Vou aí. colocar a musiquinha. É que eu tô meio curtinho. Que? Hã? Meu Deus, meu Deus. Alan. Então é isso, pessoal. Vamos acabar o programa. Um abraço pra vocês. Boa sexta-feira, sábado, domingo. Se estiver escutando isso aqui na segunda-feira, logo vai ter outro programa. Até mais. Tchau pra vocês. Falou. Falou!